de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 13 em diante. Nós vamos ler 2 versículos. Filipenses está lá no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Quase faltou Fluminense aí, pastor. Filipenses, capítulo de número 3. Você que não trouxe a Bíblia, está aqui atrás. Tem a bolinha aqui, mas eu vou ler com os irmãos daqui na tela. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quantos podem glorificar Deus pela sua palavra? E com essa vai deixar o versículo anterior aqui atrás. Isso. Eu quero ministrar nesta noite sobre o seguinte tema: prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Você tem alvo na vida? Que tipo de alvo você traçou para a sua vida? Nós queremos falar sobre isso aqui nesta noite. Eu queria dizer que é uma virada do ano 2022 para 2023. Se tem alguém que gosta de números, é o nosso Deus. Deus gosta de números. Um dia, se você estudar teologia, você vai encontrar uma matéria lá, numerologia, que vai te ensinar sobre números, como Deus lidar com os números. Você vai encontrar lá, por exemplo, que número 1, por exemplo, Deus é único, né? Você vai encontrar características do número 3, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai achar a assinatura de Deus no número 3, altura, largura, profundidade, prótons, nêutrons, elétrons. Você vai encontrar várias características com o número 3 na criação. Por isso tem lá Pai, Filho e Espírito Santo. Deus gosta de números. Você vai achar que o número 7, por exemplo, é o número da perfeição. Você encontra na Bíblia Deus falando várias vezes sobre o número 7. Por exemplo, 7 igrejas do Apocalipse, 7 taças da ira de Deus, 7 trombetas, 7 tranças de Sansão, 7 voltas em torno da muralha de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, e por aí vai. 7, com 6 dias Deus fez toda a criação e no 7º descansou. 7 dias da semana. Aí ele santifica o 7º dia. Quando você vai analisar, 7 é um número de fechamento de ciclo, é onde Deus descansa. Por exemplo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexto dia. Quando chega o sábado, é como se fosse uma virada de página. É o que Deus fala. Por isso que Jesus curou tanto no sábado. Era um fechamento de ciclo. Agora preste atenção nos números. Se você somar 2022, 2, dá o quê? 6. Nós vamos entrar agora em 2023. 2, 3. Somando dá o quê? 7. É um ano profético. É um ano de virada de página. E quem sabe a partir de hoje Deus vira a página da tua vida. É um ano profético. Quem sabe é neste ano que o ciclo muda. De um ano, quem sabe que foi de fracasso, para agora vai virar um ano de vitória. Um ano que foi de tristeza, mas vai virar um ciclo, vai passar a ser um ano de alegria.
foi um ano de porta fechada, mas o ciclo, a página vai virar. É um ano de portas abertas. Então, você está num culto profético. É hoje que Deus vira a página da tua vida. Então, quando Deus me deu essa palavra, irmãos, vai falar sobre o apóstolo Paulo. Ele vai falar que tem um alvo. Ele vai falar que eu estou prosseguindo para esse alvo. Ele vai dar algumas dicas aqui. O que ele vai fazer para alcançar este alvo? E se você vai ler o texto aqui atrás, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Primeiro, quando você olha essa frase, uma coisa faço, primeiro que ele fala, 10 coisas eu faço. Não, ele não disse isso. Olha, eu vou fazer 20 coisas, 15 coisas. Ele fala, uma coisa faço. Isso fala de foco. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da igreja de Cristo na terra, e nesta hora é preciso ter foco. E nós vivemos na era das distrações. Você se distrai com qualquer coisa. Você quer ver um exemplo clássico? Grande número de acidentes hoje em dia é de pessoas que estão no volante. Ocorre um acidente, o que ele está fazendo? Olhando o celular na hora da direção. Acredite, eu já vi um rapaz na moto digitando. Olha que distração. Aí dá aquele beijinho, né? Lá na sede eu botei fiz um grupo nosso, beijoqueiro com asfalto. Todo mundo quer ir de moto. São distrações. Distrações do dia a dia. Eu não falo só do seu celular. Falo distrações que tiram você do foco. Tiram você de servir a Deus na plenitude, como foi trago aqui na palavra introdutória. São programações que tiram você do foco. São discussões que tiram você do foco. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que é tempo de focar num Deus que está voltando para pegar a tua igreja e levá-la. É tempo de manter o foco em Cristo. Porque assim como Pedro, quando andava sobre as águas, quando ele tirou os olhos do foco, olhou para o vento, o mar revolto, ele se afundou. Muitos irmãos estão se desviando do foco por olhar as tempestades da vida, por olhar escândalo de líderes, por olhar A e B, e estão naufragando na fé. Mas Deus te convida aqui hoje a ter um foco único, que é olhar para o autor e consumador da sua fé, para você não naufragar nas últimas horas que a igreja passa na terra. Uma coisa faço. Tem que ter foco. E a mesma frase vai dizer: uma coisa faço. Você tem que fazer alguma coisa, tem hora. Não é hora de ficar parado. Na geração que Jesus veio, ele pregou. Olha, eu comparo essa geração a meninos. Tocamos flauta e não dançaste. Ele está dizendo uma geração parada, sem movimento. Tem hora, irmãos, que a crise bate na porta. Tem hora que as aflições desse mundo nos alcançam. Nesta hora, não é hora de ficar parado. Nessa hora, não é hora de ficar sentado como a geração de Ezequiel. Se você abrir o Salmo 137, eles vão dizer assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, ou seja, sentamos parados, penduramos as nossas harpas no salgueiro. Olha, irmãos, há uma geração que está parando, é uma geração que não está fazendo nada de braço cruzado, mas Paulo vem hoje com essa palavra dizendo: uma coisa faço, faça alguma coisa. Aleluia. Aí Moisés morre, Josué cruzou os braços e sentou. Vem Deus, ei, rapaz, levanta-te.
você vai fazer este povo entrar na terra que eu jurei aos seus pais. Aleluia. Ele está dizendo: levanta, rapaz, cruza esse Jordão. Sabe por quê? Aonde você botar a planta do seu pé, eu tenho dado. Ele está dizendo: faça alguma coisa, se levanta, faça algo. A circunstância do filho pródigo mudou quando ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ei, é hora de ter atitude, é hora de levantar, é hora de fazer alguma coisa. Se você ler o livro de Esther, você vai descobrir que um inimigo chamado Amã fez um plano para exterminar o povo de Deus. Esther já era lá uma das rainhas. Aí soube-se do plano, Esther com os braços cruzados ainda. Aí vem Mardoqueu e falou: Esther, quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou nessa posição. Ele está dizendo: faz alguma coisa, se apresenta ao rei. Ela disse: se eu se apresentar ao rei sem ele me chamar, é morte. A não ser que ele levante o cetro dele no trono, é morte para mim. Aí Mardoqueu vai falar: se você não fizer algo, socorro e livramento vem por outra parte. Eu quero dizer para você que, quem sabe, o inimigo vem cirandando para gerar morte na tua casa. Eu quero dizer, convocar você como Esther. Levanta-te, aleluia. Deus te colocou como coluna nesta casa. Faça alguma coisa. Aí Esther vai em jejum, convoca todo o povo para jejuar, irmãos, e o livramento vem. Deus está dizendo que diante das suas aflições, faça alguma coisa. Eu não sei nada, ore. Mas eu vou fazer o quê? Jejue. Eu vou fazer o quê? Busque a Deus nas madrugadas. Eu faço o quê? Busque a Deus nas igrejas. Busque a Deus. Faça alguma coisa. Glória a Deus. O povo midianita estava aprisionando o povo de Deus. E todo mundo desanimou, todo mundo. Aí Deus foi lá para ele: vou ver quem eu posso usar. Não tem ninguém fazendo nada. Opa, tem um ali, ó, malhando trigo no lagar. Ele está fazendo alguma coisa. Para quem está fazendo, aí Deus se apresenta: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eita, glória. Estou vendo que você está movendo aí, você está fazendo alguma coisa. É através de você que a bênção vem. Aleluia. Eu quero dizer que Deus está lá bem assim, ó, olhando, ó. Eu quero ver quem está fazendo alguma coisa em prol da família. Eu quero ver quem está fazendo alguma coisa. Aleluia. Então você diz: se ele te achar, ele vai: o Senhor é contigo. A bênção vem por você. Aleluia. Se você ler Lucas, capítulo 5, você vai achar a história de um camarada paralítico, talvez na casa dele. Se hoje você visita lá Cafarnaum, é difícil pelas ruas. Imagina na época de Jesus, ele permanecia paralítico. Se 4 amigos dele não resolveram dizer: ei, quer fazer uma coisa com você, o quê? Tem um homem chamado Jesus, está numa casa, faz milagre, levanta paralítico, cura cego, ressuscita mortos. O que eu faço? Você não pode fazer nada, você está paralítico. A gente pode fazer por você. Aí a Bíblia vai dizer que eles pegam aquele paralítico, conduz até aonde Jesus estava. Só que quando ele chega, está lotado de gente, não dá para entrar pela janela, não dá para entrar pela porta. Eles podiam dizer assim: está difícil, né? Vamos embora. Vocês não fizeram isso. Talvez eu imagine eles assim: e aí? Vamos fazer outra coisa. Vamos tentar diferente. E a Bíblia vai dizer que ele sobe por cima da casa, abre o telhado e desce com um paralítico. Jesus naquela casa, imagina, olhando para o alto, cai poeira. Aí desce o paralítico. Fala: perdoados são os teus pecados. Primeiro perdoa os pecados, depois manda ele levantar e andar. Aleluia. Sabe o que quer dizer, irmãos? Tem hora que a gente tem que fazer alguma coisa.
Mesmo quando a gente vê obstáculos para a gente chegar à vitória, faça alguma coisa. Insista, faça diferente. Pastor, fiz uma campanha, até hoje não recebi resposta, faça outra. Pastor, entrei num grupo de oração, entre outro. Aleluia. Pastor, seja mais assíduo na igreja. Faça alguma coisa. Aleluia. Aquele homem, irmãos, ficaria paralítico se aqueles homens amigos dele não resolvessem fazer alguma coisa. O que eles podiam fazer, eles fizeram, levar o amigo paralítico diante de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: faça alguma coisa, porque quando chegar o seu limite, quem vai fazer por você é Deus. Aleluia. Uma coisa fácil, e ele vai prosseguir: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quem dirige carro sabe que tem um para-brisa e tem um retrovisor. E vamos falar, esquecendo das coisas que para trás, você ligar a TV, hoje, ontem, talvez hoje, você encontra em algum canal, Retrospectiva Record. Isso é olhar pelo retrovisor. Isso é olhar para trás e ver o que aconteceu. E tem hora que pessoas ficam presas ao passado de algo ruim que aconteceu. E você vai ver nessas retrospectivas, 90% é só de coisa ruim. Terremoto em tal lugar, peste, é isso, é aquilo. As pessoas ficam olhando apavoradas. E Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí eu penso, será que ele tinha que esquecer de tudo? O que ele está querendo dizer? Sabe por quê? Quando você olha as cartas que ele escreveu, ele está dizendo: olha, quando eu olho para o retrovisor, eu vejo as aflições que eu passei, eu vejo em Filipos, eu fui preso injustamente, eu vejo em Éfeso, olha essa perspectiva, lutei com feras. De uma cidade eu fui apedrejado, dado por um morto. De outro, tive que sair pela janela do muro. Ele vai olhar, ele vai fazer uma retrospectiva. Mas aquela retrospectiva ele podia falar assim: não dá mais não, é muita derrota, não dá mais não, é muito sofrimento. Mas Paulo vai falar assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Ele está dizendo: o passado não vai me paralisar. Se você olhar os personagens bíblicos, uma história completa, por exemplo, se eu olhar, José, dá uma olhada no seu retrovisor aí, conta a sua história. Olha aí, rapaz, ó, estou olhando aqui, ó, meus irmãos me venderam como escravo, fui caluniado pela mulher de Potifar, fui preso, presidiário. E agora? Agora estou vendo na minha frente aqui o para-brisa. É um futuro brilhante que Deus me colocou como governador. Aí ele vai e coloca o nome dos filhos de Manassés. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer. Aí nasceu outro filho, Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Ele ia olhar para o retrovisor e está dizendo: Deus me fez esquecer. Mas tem uma coisa: Deus me fez crescer. Primeiro olha no retrovisor, agora olha para o para-brisa. Aleluia. Eu quero dizer para você: você vai olhar pelo retrovisor, é sempre menor do que o para-brisa que está na tua frente, que é o seu futuro. Aleluia. Aleluia. Eu quero deixar uma frase profética para você que está olhando para 2022. Teve só aflição, teve só luta. Eu quero dizer para você que o teu passado fará parte da tua história de sucesso. Glória a Deus. Aleluia. Você já imaginou se a Bíblia ocultasse todas as provações que Jesus passou? Esse foi governador do Egito, não, mas contou o que ele viu no retrovisor, contou a retrospectiva. Aleluia. Por isso que eu estou dizendo aqui hoje: guarde aquilo que te fez chorar, porque quando você contar a história completa, muitas pessoas vão glorificar a Deus pelo seu sucesso. Aleluia. Aleluia.
A história da nossa vida é um montante completo. Você não pode julgar só por uma fase. Livro de Ruth começa com fome, mas termina com colheita. Livro de Ruth começa com morte, mas termina com vida e com genealogia, até chegar a Jesus, que te dá vida e vida com abundância. Então, quando você olhar pelo retrovisor, ai que não, lindo, lembre-se que 2022, 2023 está na sua frente, e pode ser um ano da tua grande vitória, pode ser um ano da tua grande virada na vida, pode ser um ano do maior sucesso da tua vida. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as questões diante de mim. Aleluia. Salmo 78 vai contar uma retrospectiva. O salmista vai dizer, contando, olha, e Deus enviou as pragas no Egito, e Deus abriu o mar vermelho, e Deus sustentou o povo no deserto com pão, com água, e Deus, ele vai falando uma retrospectiva. Quando ele vai falando toda a aprovação e a ação de Deus junta, nós entendemos por que Deus às vezes faz a gente dar uma olhadinha para trás. É para ver o quanto Ele fez pela tua vida. Estava me lembrando, fazendo uma retrospectiva ali, quando era criança, e eu falando, meu Deus, sobre essas pragas, e eu lembrava uma retrospectiva. Eu via meus guris, meu Benjamin comendo um bisolinho. Eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida. Minha mãe levava muita gente na roça, né, na casa dos parentes. Eu falei, meu Deus, eu já fui picado por uma aranha. Depois eu saí bem assim, pensando que eu virei uma aranha. Eu já corri de boi. Só não corri mais do que minha tia, que era dessa grossura, e conseguiu passar pela cerca com papai, que era isso. Eu fui olhando na retrospectiva e falando, não tenho medo desses bichos, eu fico com medo. Minha mãe me levou para um lugar uma vez, dizendo que mandava, irmãos, deu uma praga de sapo num lugar que as pererecas, assim, ó. E era assim um negócio terrível, pulava em você. Né? Você lembra, mãe? Fui olhando aquilo, no outro dia aquele monte, irmão, nunca vi aquilo na vida, uma praga de perereca, fiquei pensando, meu Deus, quero ser enterrado nesse lugar. Irmãos, eu vejo o que a gente vai fazendo nas retrospectivas hoje, isso me faz dar risada, isso faz parte da minha vida. Hoje eu olho isso, mas Deus não deixou a vida sem graça. A retrospectiva, você vai olhar para essa aprovação que você passou em 2022, um dia você vai dar risada dela. Você sabe que tem um futuro brilhante pela tua frente. O para-brisa é maior do que o retrovisor, eu te falo nessa noite. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as questões diante de mim. Dá uma ideia, esquecendo, você olha para dar uma ideia de uma pessoa que passa por isso e fica paralisado, mas Paulo vai dizer assim, avançando. Irmãos, em 2023, eu estava olhando as notícias, o cenário econômico é catastrófico. Estados Unidos entrando em recessão, Europa com juros, o Japão que nunca teve juros entrando. O cenário é catastrófico. Mas eu trago uma palavra para o povo de Deus aqui. Eu trago uma palavra para você que crê nesse Deus todo-poderoso. Aleluia. Ele está dizendo, avança. Aleluia, ergue a tua cabeça, porque Deus vai poupar os seus. Aleluia. Deus está dizendo, avança, avança sem medo, avança. Você olha na Bíblia Sagrada, você vai ver Ezequiel, beira do rio, vivendo na Babilônia, provação de Deus, entra no rio, avança, ele avança, a água, os tornozelos, parou, é para parar, Ezequiel? Não, avança, mas 1000 côvados, água nos joelhos, Deus está dizendo, avança.
É para parar? Não, avança. Água nos lombos. É para parar? Aí ele vai dizer, e agora eram águas que deviam ser atravessadas a nado. E ele vai dizer, rio pelo qual não se podia atravessar. Está dizendo, você é capaz de atravessar por isso. Só que no versículo seguinte ele vai dizer o seguinte: Deus me trouxe à margem, me mostrou a outra margem, árvores que davam fruto. Peraí, se Ezequiel está me dizendo águas que eu não posso atravessar esse rio, como é que Deus levou em uma margem e depois levou em outra? Sabe o que Deus está dizendo? Avance, porque onde você não conseguir mais, eu te levo aonde você precisa ir. Aleluia. Deus está dizendo, avance, avance, avance. Aleluia. Eu olho uma igreja, irmãos, do ano de 2022, quando a gente sai ministrando, não é uma igreja do passado onde busca fervorosamente a presença de Deus. As pessoas estão se acostumando com pouca coisa. E se você analisar o Antigo Testamento, tinha o tabernáculo, tinha 3 compartimentos: átrio, lugar santo e santo dos santos. Tinha um lugar, irmãos, que não podia entrar qualquer um. Era só o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano. Aí, se tem alguém curioso aqui, vivesse naquela época, você ia ficar assim: meu Deus, como é que deve ser lá dentro, hein? Queria tanto entrar lá dentro. Eu vou até o átrio, estou olhando o sacerdote ali, vou chamar lá o sumo sacerdote. Irmãos, talvez Deus deixou isso para a gente gerar curiosidade mesmo, para a gente querer mais de Deus. Deus estava chamando a pessoa a ter curiosidade para tipo, eu quero avançar. Quem dera pudesse entrar no Santo dos Santos. Quem dera. E talvez era assim no Antigo Testamento. Pessoas sonhavam em avançar, mas não podiam. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja de 2023 precisa ter mais sede de Deus, precisa querer mais de Deus. Léo, eu quero mais experiência. É assim mesmo, porque enquanto eles lá não podiam entrar no Santo do Santo, quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que o véu se rasga de alto a baixo. Aleluia. E agora você pode entrar, agora você pode avançar na presença de Deus. Que história é essa? Uma igreja que não se, irmãos, não é igual. Eu conversava com jovens que entravam na igreja 20 e tantos anos atrás, ele falava: o doido vai vir hoje aqui nesse culto hoje. As pessoas hoje vêm desapercebidas. As pessoas hoje vêm e não têm esperança de ter uma visão de Deus. Eu falava: eu quero pelo menos na ponta da asa do anjo. As pessoas não têm curiosidade de ter experiência com Deus. Eu ia para um monte das pessoas, logo que eu entrei, e um dia eu estava orando aqui, e um homem gritando lá em cima do morro, ajoelhado com a mão para cima. Aí, era noite, irmãos. Eu vi quando veio do céu uma coisa bem quadrada, fluorescente, descendo, descendo, descendo. Quando chegou 1 metro da mão dele, ficou ali aquela coisa luminosa a 1 metro da mão dele, e ele clamando: manda bênção, Senhor. Quando eu olhei aquilo, bem inexperiente, eu falei: nossa, não dá não, esse cara soltando pipa aqui em cima uma hora dessa. Eu pensei que era uma pipa, mas não era. Era Deus abrindo a minha visão que a bênção dele estava mais perto do que ele imaginava. Está na hora de despertar o dom que há em ti. Aleluia. Está na hora de querer avançar e querer mais de Deus. Está na hora de querer avançar. Eu quero mais de Deus. Aleluia. Eu vi nesses últimos dias, irmãos, as pessoas clamando por intervenção militar. Eu quero dizer para você uma coisa: igreja de 2023, clamemos, mas agora a intervenção divina, porque ela ainda existe. Aleluia! Aleluia! Quando a intervenção divina entra, nada para ela. Aleluia! Se você ler 2 Reis, no capítulo de número 7, a partir do verso 3, você vai encontrar a história do povo de Deus que estava cercado pelo inimigo. Pessoas já morrendo de fome dentro da cidade, que eles faziam cerco.
não deixava nenhum alimento entrar e nada sair. Eles estavam morrendo de fome. Aí, irmãos, 4 leprosos estavam na beira do portão. Eles pensando: por que eu vou ficar aqui parado? A gente morre. Vamos fazer o seguinte: vamos avançar contra o inimigo. Vamos lá. Vamos avançar. Olha, irmãos, e foi isso que eles fizeram. 4 leprosos marcharam contra um inimigo que, acredita-se, tinha 500.000 soldados que faziam cerco. Aqueles leprosos saíram andando lá no arraial do inimigo. O que eles ouviram? Um barulho de um grande exército. Que um exército aí avançando contra nós. E a Bíblia vai dizer que eles correm largando tudo para trás. De que eles estavam correndo? De leprosos que avançaram contra eles. Aí você está falando assim: não, o que eu faço? A leprazinha do pecado às vezes está em nós. É verdade. Mas se você estiver disposto a marchar contra o inimigo, aleluia, quando você der os passos, o exército de Deus vai fazer barulho por você. Se você estiver disposto a avançar, o barulho dos seus pés vai fazer o inimigo correr de você. Aleluia! Eu quero encerrar aqui. Prossigo para o alvo. Uma coisa faço, avançando. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando eu falo de alvo, você pensa em quê? Já viu aquele esporte na Olimpíada que o flecheiro pega a flecha e a gente pensa nisso. Tem um alvo e quem acertar mais vezes o alvo ganha. Eu quero dizer para você, quem é você nessa história? Salmo 127 vai dizer como flechas na mão do valente. Fala de filhos, né? Nossos filhos são flechas e nós somos o arqueiro. Agora eu aplico ele da seguinte forma: você é filho de Deus. Eu quero dizer para você que você é uma flecha na mão do valente. Aleluia. Léo, mas eu sou uma flecha na mão de Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Quando você pega uma flecha, o arco, e você puxa, olha o movimento que o arqueiro faz, e o arco vai envergando assim, ó. A tensão vai ficando. É por isso que você fala: pastor, tem hora parece que eu estou andando para trás. Às vezes parece que no chão parece que está tudo travado. É Deus puxando mais para trás do que você. E a tensão às vezes dói. E Deus vai te puxando. Deus vai te puxando. Você é uma flecha. Mas pastor, por que ele não larga ainda? Por que ele está... Eu estou em tanta pressão assim. Sabe por quê? Porque você vai mais longe do que você pensa. Aleluia. Flecha é um instrumento para ir longe. Não é espada que pega. É que está dizendo, é muita prova, então você vai mais longe. Aleluia. Agora, você tem uma característica da flecha, você nunca vai ver. Olha, tem um arqueiro ali que ele lança a flecha vai rastejando pelo chão. Não, nunca. A flecha só vai pelo alto. Aleluia. Aleluia. Às vezes, e um bom arqueiro, quando ele calcula o vento, ó, para acertar o alvo, o vento, uma chuva, e Deus está calculando tudo isso. Quando ele te puxou lá no início da tua caminhada, opa, estou vendo um alvo para ele aqui, ó. Aí ele puxou e soltou. Ele sabia que você ia enfrentar uma tempestade, que o vento ia bater e te romper, mas Deus está dizendo: não desvie do alvo, continue. Aleluia. Aleluia. Mas está balançando, nós estamos numa tempestade, mas você está no alto. Quem te lançou foi Deus. Aleluia. Quer uma boa notícia? Se Deus lançou a sua flecha, Deus não é o alvo. Aleluia. É só você ficar na posição. É só você não se desviar. Vai que você vai atingir o alvo que Ele quer. Aleluia. Aleluia. A flecha fica no alto. Você está em outro nível, meu amigo. É por isso que Jesus, irmãos, conquistou uma posição, te colocou nas regiões celestiais. É por isso que Paulo falou: estou crucificado com Cristo. É
que alguém está crucificado, o pé dele não toca no chão, ele fica entre o céu e a terra. Assim é você, uma flecha na mão de Deus, aleluia. O mundo não pode te afetar mais, sabe por quê? Você está voando. É por isso que Isaías vai profetizar: voarão, subirão como asas, como águia, aleluia. Você está em pleno alto. Quero encerrar com isso. Você atingirá o alvo em 2023. Quantos creem assim, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia.